Olá, sejam muito bem-vindos à sala. Olá, Andresa. Olá, Larry. Olá, seja muito bem-vindo na sala. Onde nós estamos aqui meditando na palavra de Deus juntamente com você, semana após semana. Aprendendo cada vez mais, né, sobre aquilo que Deus deixou para nós, para que nós pudéssemos entender e compreender o propósito dele para nossas vidas. É isso aí. E vamos juntos mais uma vez, né, Andresa? Lembre-se de ser alguém que espalha a palavra de Deus, né, que multiplica a palavra de Deus. Para isso, um dos meios é você dando seu joinha aí, compartilhando esse vídeo com outras pessoas, né? E assim, mais pessoas assim como eu e você, vamos poder estar estudando e meditando a palavra do Senhor. Amém. Vamos lá então, Vamos né? lá? Então a gente está aqui no capítulo 15 do livro de Atos, né? Vamos dar uma voltada aí no que a gente está vendo aqui nesse capítulo 15, né? Então a gente viu ali logo depois que Paulo e Barnabé encerram ali aquilo que foi chamado da primeira viagem missionária. E eles estão ali em Antioquia e viram que algumas pessoas não autorizadas pelos líderes da igreja naquele momento ali, pelos apóstolos, né, tinham ido até essa cidade e estavam levando uma doutrina diferente daquilo que eles vinham ensinando, daquilo que eles aprenderam do próprio Jesus, né, Larissa? Sim. E Paulo e Barnabé imediatamente batem o pé naquilo, porque realmente não era uma questão secundária, né? Era algo que era muito importante, que ia contra aquilo que eles estavam pregando, contra aquilo que Jesus tinha ensinado a eles. E nós temos que estar sempre muito atentos a isso, né? Com coisas que não são relevantes, mas com coisas que mudam aquilo que a palavra de Deus está nos dizendo. Nós temos que sim, nos posicionar. E a gente viu aqui então que aquelas pessoas chegaram àquele lugar e os gentios que estavam sendo convertidos ao evangelho do Senhor Jesus estavam sendo recebidos na igreja através do batismo. Nós sabemos que o batismo é aquilo que ficou no lugar da circuncisão lá no Antigo Testamento, né? E essas pessoas chegaram nessa igreja agora dizendo que não, que aqueles gentios que estavam agora recebendo o evangelho, eles precisavam sim serem circuncidados como uma validação da sua salvação. E esse era o problema, por isso que Paulo e Barnabé se levantam aqui e o texto fala que foi até de uma forma agressiva ali, né, Larry? Por quê? Porque isso é a centralidade do evangelho. Ela é pela graça, é Jesus, não há nada mais. Sempre que você ouvir que para a sua salvação é necessário Jesus, a cruz e algo mais, qualquer uma outra coisa, sai correndo, foge disso. Sai correndo. Né? Porque não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Não de obras, não há nada que possamos fazer para validar isso ou para fazer com que isso aconteça. É um dom de Deus, é um presente de Deus para nós, é graça de Deus para nós, né? E daí, diante dessa controvérsia aqui, Paulo e Barnabé decidem então ir para Jerusalém, porque lá estavam os demais apóstolos e eles queriam levar esse assunto lá e até mesmo se certificar, né, de que eles estavam na mesma linha, que todos tinham entendido aquilo que Jesus havia ensinado, né? E aí o texto até fala, né, Paulo precisava entender que aquilo que ele vinha fazendo isso já se iam ali 14 anos desde que Paulo saiu para sua primeira viagem missionária, se aquilo que aquelas pessoas estavam dizendo ali na igreja de Antioquia fosse uma realidade, Paulo estava ensinando tudo errado.
Exatamente. Né? Então agora eles voltam para aquele lugar, porque a palavra de Deus diz que na multidão de conselheiros, né, a gente tem que ir sempre buscar ali. E ali estavam os apóstolos, e eles vão até lá, levam a questão até lá. No caminho eles vão passando por várias cidades onde eles já tinham estado, onde tinham deixado ali, plantado igrejas naquele lugar. E eles levam, quando chegam em Jerusalém, então eles chegam lá contando as histórias, né, lá contando tudo que estava acontecendo, falando, né, dos gentios que estavam sendo convertidos ao Evangelho do Senhor Jesus. E logo que eles chegam lá, eles relatam tudo aquilo. Estou fazendo uma retrospectiva longa aqui para a gente ter bem uma base aqui do que a gente está conversando, que a palavra de Deus está nos dizendo. E quando eles chegam ali, eles fazem esse relato. Logo em seguida, nós vimos que Pedro entra para fazer, vamos dizer assim, uma primeira fala ali, né? E Pedro vai e conta tudo aquilo que aconteceu, aquilo que ele viveu, que nós lemos aqui no livro de Atos mesmo, né? Quando Pedro lá com a família de Cornélio, tudo que o Espírito Santo fez, tudo que Deus ensinou a Pedro em relação ao gentio que estava chegando agora ali no cristianismo. Então Pedro traz o testemunho dele, fala de como Deus agiu, e isso a gente já viu aqui. Se você não viu, volta lá, tem o vídeo aí no canal, vai assistir lá para você entender certinho do que a gente está falando. E aí logo em seguida nós vimos Tiago vai falar agora, é como se Tiago fosse dar a palavra final, para a gente entender aqui por que Tiago faz isso. Tiago aqui nós sabemos que não é o apóstolo Tiago, não é o discípulo Tiago, esse já tinha sido martirizado, né? Ele foi decapitado. Esse Tiago aqui é o Tiago, irmão de Jesus, que só veio a ser convertido, a crer em Jesus depois da ressuscitação de Jesus. Quando Jesus ressuscita, ele aparece para esse irmão, fala com ele, e então Tiago é convertido ao Senhor Jesus. E agora Tiago, ele é como que um líder ali na igreja em Jerusalém. E ele estava ali meio que presidindo esse, que foi o primeiro concílio na história da igreja, né? O concílio de Jerusalém. E Tiago entra na sua fala, trazendo para as pessoas que estavam ali discutindo o assunto, aquilo que o profeta Amós disse. Então ele fala ali sobre tudo que o profeta Amós tinha dito, né? E o texto vai nos dando ali tudo que já estava escrito lá, falando da inclusão do gentio, de como o gentio faz parte da promessa de Deus, não é um plano B, né? Sempre fez parte. E usando principalmente as escrituras, né? Usando as escrituras. Então, assim, Paulo, Barnabé, Pedro vieram trazendo testemunho do que eles estavam vivendo, do que estava acontecendo, e Tiago entra e ratifica tudo aquilo que eles estão falando com a palavra de Deus. Muito bem. E mais uma vez, eu gostaria de relatar o fato da discussão que houve sobre esse determinado momento, né? E de eles virem conversar, virem discutir, né? Trazendo isso para a nossa realidade, né, Andressa? Ou seja, aquilo que nós devemos fazer. Nós como família, nós como irmãos, nós devemos discutir. Claro que aqui foi uma coisa assim, eles quiseram fazer uma coisa que estava totalmente fora, né? Estava bem fora, eles estavam tirando um pouco a força da graça, vamos dizer assim, né, Andressa? Então, por isso que eu acho que até que ele se irritou, a maneira que o texto fala, é que ele se irritou de ficar muito bravo mesmo. Paulo e Barnabé, né? Eles ficaram muito bravos, né, nessa situação. Sim. Porque eles já tinham entendido, tinham compreendido, e eles não aceitavam que pessoas viessem já tirar o pessoal do foco, né, daquilo que eles já tinham aprendido e estavam ensinando, né, Andressa? Então, e aí começa uma nova fase, vamos dizer assim. Mas eu chamei muito a atenção, não sei se tu vai começar a ler, né, Andressa, mas eu chamei muito a atenção no final da quarta-feira passada, de nós falarmos sobre o capítulo 20, né? Versículo 20, perdão, capítulo 15, versículo 20, né? Para nós comentarmos, porque muitas pessoas falam sobre esse assunto de uma forma um pouco errônea, então a gente tem que aprender junto aí, né, Andressa? Vamos lá então? Eu vou ler a partir do 19 aqui. Por isso,
por isso que depois de Tiago ter relatado ali, ter trazido aquilo que estava escrito lá no profeta Amós, então, por isso, julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus, mas escreva-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em toda a cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. O que Tiago está dizendo aqui para ele, então, vamos lá. Eles? Não, primeiro no 19 até foi bom você falar, Andressa, porque isso é uma outra característica de muitas pessoas criam dificuldades muitas vezes. Na verdade, hoje, as pessoas criam algumas coisas mais para segurar as pessoas na igreja, sabe? Essas dificuldades, né? Claro que aqui é uma coisa completamente diferente, mas existe muito isso das pessoas criaram. Não sei, não vou nem citar nomes nem nada, mas vamos dizer lá, para você ser cristão você tem que cortar o cabelo, né? Ou não cortar o cabelo. Ou não cortar o cabelo, sabe? Criam mecanismos e coisas assim que não existem, que não estão na Bíblia, né? A gente tem que ter um cuidado em relação a isso. Mas uma coisa muito importante que nós vemos aí, que eu comentei até na quarta-feira passada, é esse detalhe que eles declararam aqui, que eles vão falar para eles, né? Que eles vão, não é mudar, mas eles vão falar, olha, nós vamos falar para eles, né? Que fujam da imoralidade sexual, né? Da carne de animais, do estrangulamento e do sangue, tá? Mas só que eles começam a falar exatamente isso. Eu tô comentando isso porque muitas pessoas dizem, mas eu não como carne, eu sou cristão, eu não como carne, não bebo sangue, não uso sangue, não como morcilha lá que é feito de sangue, eu não posso porque eu sou cristão, eu não posso porque está na Bíblia falando sobre isso. E na verdade aqui, o que eles estavam fazendo aqui? Eles estavam mostrando para eles que existia muitos, a maioria na verdade eram judeus, e os judeus eles tinham alguns costumes que para eles eram muito difíceis de passar por isso, né? Então eles diziam, olha, quando você estiver junto com esse pessoal, procura não fazer isso, né? Ou tu vai convidar um judeu para ir na tua casa, não vai fazer uma morcilha lá para ele comer, sabe? É o tipo de coisa assim. Eu senti na pele, Andressa, uma coisa muito interessante que eu senti na pele isso. Quando eu era católico, apostólico romano, quando eu vim para Londrina, eu me lembro de uma sexta-feira santa, por exemplo. Lá no Rio Grande do Sul, os católicos na sexta-feira santa só comiam peixe, né? E não comiam carne. E eu comecei a conviver com algumas pessoas, com alguns cristãos, e eles comiam carne. E aquilo me assustou, sabe? Aquilo me assustou. Tipo, puxa, mas eles comem carne. Eu não tinha entendimento ainda para compreender aquilo. Então é mais ou menos isso que eles estão dizendo, sabe? Enquanto eles não tiverem, enquanto eles não pegarem, enquanto eles não se desligarem disso, vamos cuidar um pouquinho, né? E aí no outro ano eu já comi carne, na sexta-feira que eu já entendi, já compreendi, então foi totalmente diferente, né? Então às vezes as coisas podem escandalizar, e a própria palavra de Deus fala, mais para frente nós vamos ouvir e vamos ler bastante sobre isso, que nós não devemos escandalizar os nossos irmãos, não é verdade, Andressa? Então é isso que a gente tem que pensar, a gente tem que ter um cuidado em relação a isso. Mas aqui mais o que eles estão dizendo é isso, não façam isso na frente deles lá e tal, mas não é um mandamento, não é nada disso, porque muitas pessoas usam isso como, não, está escrito lá que não pode fazer isso ou aquilo, não é verdade, André? Só para a gente entender, assim, então, o que Tiago está trazendo aqui, que estavam levando por escrito dessas coisas que eles não deveriam se abster, são aquelas leis cerimoniais que estão descritas lá no livro de Levíticos 17 e 18, e é onde a gente, e nós precisamos entender assim, essas pessoas estão vindo de uma cultura onde eles têm há milhares de anos a prática dessas leis, dessas condições morais aqui, civis, de relacionamento e tantas outras coisas. E nós temos que observar que nós estamos falando, lembra-se quando a gente está falando que Paulo e Barnabé sempre chegavam numa cidade e iam pregar em uma,
sinagoga. É por isso que Tiago está dizendo aqui, ó, que toda semana eles estão lá lendo a lei de Moisés dentro da sinagoga. Aquilo se tornou um hábito, aquilo se tornou a parte da vida daquelas pessoas. Tanto que até hoje há judeu cristão que não come carne de porco, por exemplo. Exatamente. Porque aquilo se tornou mais uma questão cultural do que algo que o leve a uma cristandade, ao cristianismo ou algo assim. Então, o que Tiago está dizendo assim, olha, então nós vamos sim pedir que eles se abstenham dessas coisas, né? Aquilo que ele fala das contaminações com ídolos, de comidas consagradas e animais sufocados, e ali fala da parte de casamentos ilícitos, especificamente o texto de Levítico fala de casamentos consanguíneos entre parentes. Então ele vai fazendo uma série, mas a gente precisa entender que quando o Tiago está falando isso, e você vai ver no contexto do texto, ele não está dizendo, olha, todo cristão ele deve praticar isso aqui. O Larry está explicando. Ele está dizendo assim, quando você estiver diante de um judeu que tem esta prática, não faça na frente dele. Não escandalize, para manter a convivência, a comunhão. Essas pessoas estavam chegando no ambiente que é do judeu. Então, eles precisavam respeitar isso. Então, o que precisa ficar muito claro? Não é uma obrigação do cristão, mas é uma cordialidade para com o outro. É um respeito para com o outro. Se aquilo que eu estou fazendo causa uma estranheza ao meu irmão, deixa ele, não vou fazer. E isso com tudo, né? Com tudo. Se aqui nesse momento eles com essas práticas que vinham do judaísmo, nós com tantas coisas na nossa vida, às vezes nós temos um modo de pensar, de falar, alguma coisa que você costuma fazer na sua casa, que não necessariamente é algo que vai contra a palavra de Deus. Mas se tem um irmãozinho ali mais tradicional, ou alguma coisa que vá deixar aquela pessoa constrangida diante daquilo, ou não vá deixá-la confortável, não faça. Não faça, exatamente. Não para faça. o outro. Se aquilo vai desagradar, não faça. Em amor o outro. Isso é amar o próximo, isso é ser zeloso com o outro, né? Ter cuidado com aquele irmão que não tem o mesmo preparo, inclusive, o mesmo conhecimento que você tem, né? E tanto é que ele explica no 21, ele explica exatamente isso, né? Ele fala, até lê para nós o 21 Vou ler de novo, só, 20, né? então. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Essas leis eram lidas todos os sábados nas sinagogas. Então a gente tem que cuidar assim, que o Evangelho ele nos liberta e ele também nos faz com que nós respeitemos o outro. A gente tem que respeitar a cultura do lugar, a cultura daquela pessoa, né? Se é algo que não vá contra a palavra de Deus, tudo bem. Exatamente. Né? É isso aí. E vamos conviver bem com as pessoas e respeitar, né? Então, o propósito da decisão não é dizer para os cristãos que a lei só vai validar alguma coisa. Não, mas é dizer, conviva bem com os seus irmãos judeus que estão aqui e que têm essa prática. E estão livres do peso da circuncisão. Sim. Muito e aí bem. eles iam poder participar da comunhão, iam poder estar juntos, sentarem juntos, conviverem juntos, conversar, sem que houvesse um problema por conta de uma questão cultural. Né? Muito bem. Vamos lá no 22? Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, eleger alguns homens, dentre eles enviá-los a Antioquia, juntamente com Paulo e Barnabé. Foram eleitos Judas, chamado Barsabas, e Silas, que eram líderes entre os irmãos. Mandaram por eles a seguinte carta. Então, aquele concílio, que hoje nós sabemos que foi o concílio de Jerusalém, eles chegaram a um consenso sobre aquela questão da circuncisão ou a não circuncisão pelos gentios, e aí, então, eles vão mandar isso por escrito. Olha como é importante que as coisas fiquem claras, né? Exatamente isso que eu ia falar, Andressa. A importância das coisas estarem claras. A prudência deles aqui é notável. Eu achei fantástico isso, sabe? Eles prepararam, eles mostraram como realmente um cristão deve
mexer com as coisas de Deus, né, Andresa? Com tudo aquilo que está relacionado não só com a vida dele, que deve ser também, mas com as coisas de Deus, né? E uma coisa interessante, Andresa, que eles não mandaram só os dois que tinham tido o conflito. Sim. Né? Olha como a prudência deles foi muito interessante. Eles chamaram outras pessoas para irem mais também. Dois juntos. Mais dois juntos, né? Porque imagina só, eu tive um problema na igreja, depois eu vou lá e diz, olha, o pessoal lá falaram que era isso, 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 isso. Bah, ninguém vai acreditar em mim. Mas não, a prudência deles me chama muito a atenção, sabe, Andresa? Mandaram os outros representantes juntos, né? Ou seja, prudência, sabedoria e fazer as coisas às claras, que todo mundo possa compreender aquilo. Isso é muito importante. E é isso que a gente tem que aprender com esse texto. Vamos ver então o conteúdo dessa carta. Vamos lá. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabemos que alguns que saíram de nosso meio, sem nenhuma autorização, perturbaram vocês com palavras, transtornando a mente de vocês, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vocês com os nossos amados Barnabé e Paulo. Homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas, os quais pessoalmente lhes dirão as mesmas coisas. Que coisa maravilhosa nessa aqui, eles falaram uma coisa muito interessante, né? A resposta que eles deram para eles, olha, teve algumas pessoas que foram aí sem a nossa autorização. Ponto. Acabou. Sabe? Não tem toda aquela história, olha, teve duas pessoas que foram mal treinadas, mal preparadas, ouviram errado, etc. Não. Simples e prático. Duas pessoas que estiveram aí sem a nossa autorização. Sem rodeios, né? Entendeu? Sem rodeios, as claras. Gente, nós temos que ser assim. Nós temos que ser assim com os nossos irmãos, Andressa. Nós temos que ser assim com todos aqueles que nos rodeiam no nosso dia a dia. As claras, simples e prático, sabe? A gente às vezes tem medo de magoar, tem medo de falar, dar uma rodeada no toco, como diz o, né? Mas não é, tem que ser as claras. Olha, sem a nossa autorização, não tiver a nossa autorização, acabou. Entendeu? E escrito, colocado junto e mais uma vez salientado, olha, estão mandando mais dois aí, né? Para confirmar realmente. Não é verdade, André? Vamos lá. 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo além das coisas essenciais. O que esse texto fala para nós? O que significa quando o Tiago está dizendo pareceu bem ao Espírito Santo? O Espírito Santo falou para ele que é bom fazer assim? O que o Tiago está querendo dizer Explica para nós, André, com isso aqui? Esse texto, nós precisamos entender todo o contexto, por isso a gente quis fazer voltar um pouco lá desde o início do capítulo 15. Então, o pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, Tiago está dizendo assim, olha, nós já vimos aqui os relatos, né, das experiências vividas por Paulo, Barnabé, por Pedro, né, Pedro ali contando que o Espírito Santo falou com ele, avisou da pessoa que estava vindo, mandou lá para a casa de Cornélio, quando ele estava pregando na casa de Cornélio, o Espírito Santo encheu aquelas pessoas, gentios, todos gentios que estavam ali. Então Pedro está dizendo assim, olha, se o Espírito Santo fez tudo o que fez em tudo isso que eles estão nos contando aqui, que eles viveram, se os profetas está escrito lá que era isso que ia acontecer, é assim que nós temos que fazer. Está ratificado aqui e aí ele escreve na carta aqui o que vem no 29. O que vocês se abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como ao sangue de carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, farão bem. Passem bem. Essa foi a carta dele. Entenda como ele terminou a carta. Se vocês fizerem essas coisas, passarão bem. Ele, em momento algum, como a gente estava dizendo, ele relaciona essa prática com a salvação. Ele relaciona essa prática com a aceitação do gentio na igreja. Por isso que a gente está falando aqui.
tudo isso que eles colocaram nessa carta, de manterem essas coisas, deles se absterem dessas coisas, era para a convivência, para a comunhão de pessoas de culturas diferentes, com hábitos diferentes. Com hábitos diferentes. É bem isso mesmo. Isso? Vamos lá. É isso e mesmo. aí a gente vê aqui, né, que o Evangelho preservou não só a unidade da igreja, ele preserva a nossa vida, ele nos guarda, ele nos salva, e preservou a unidade da igreja, né? Olha o cuidado dessas pessoas, desses líderes aqui, com a palavra de Deus, com o Evangelho. Não é assim. A palavra de Deus diz assim. Muitas vezes a gente vê meio que um desleixo. A gente, não sei, talvez. Deixa eu pensar assim, deixa eu falar assim, mas tudo. Não, se a palavra de Deus está falando que é X, é X, não é Y. Exatamente. Nós precisamos entender e ter esse cuidado com as coisas de Deus. Sem dúvida. 30 e 31, vamos lá. 30. Os que foram enviados partiram para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a carta. Quando a leram, ficaram muito alegres pelo consolo recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos deixaram que voltassem em paz aos que o enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Que maravilha. Foram lá, fizeram o que tinham que fazer, a paz reinou naquele lugar, né? Aquelas pessoas foram confortadas. Houve grande alegria. Né? Olha só como interessante, imagina o que devia estar sendo de pressão psicológica para essa turma lá. Agora vamos ter que circuncidar todo mundo. Né? Como é bom, Larry, quando a gente tem uma dúvida, quando surge uma dúvida no meio do povo de Deus e há pessoas, líderes, sábios, direcionados pelo Espírito Santo, com conhecimento da palavra de Deus para ver, olha, é isso aqui que a Bíblia diz sobre isso. Então é assim que a gente tem que agir. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que o fulano diz. É o que a Bíblia diz. A Bíblia está dizendo que é assim, então é assim que a gente tem que andar. Eu já tive experiências com isso, né? De pessoas que vinham com algum peso, assim, que tinham colocado nas costas dessas pessoas e que a gente teve que mostrar na Bíblia, biblicamente, que não tinha nada a ver, que aquilo não era um peso, e aquelas pessoas se aliviaram e ficaram felizes, né? Como eles aqui ficaram alegres por essa notícia. O Concílio de Jerusalém trouxe duas vitórias, né? Uma vitória na preservação do Evangelho, do que é o Evangelho, do que é a palavra de Deus, e uma vitória na comunhão das pessoas, né? Ele trouxe essa unidade, a igreja não se separou, a igreja não se desfez. Exatamente. Né? Vamos lá então. Vamos lá então. E aí aqui, lá eu acho que a gente até vai meio que parar por aqui, porque nós vamos ver aqui que o texto está nos falando que agora Judas volta para Jerusalém, Silas vai ficar ali, eles vão passar mais um tempo ali em Antioquia, ministrando, fortalecendo aquela igreja, falando da palavra ali naquele lugar, e agora nós vamos entrar naquela que é chamada segunda viagem missionária de Paulo. E olha só, esse Silas que foi como uma testemunha, né, para reiterar, ratificar aquilo que os apóstolos, a decisão dos apóstolos ali, agora ele vai ser um grande companheiro de Paulo nessa sua segunda viagem missionária. Exatamente. Vamos fazer uma viagem junto com eles aí então, né? Vamos dar sequência aqui, caminhando com Paulo, Barnabé, agora Paulo e Silas, e a gente vai conhecer aqui o que mais que o Senhor vai dizer, sempre com isso em mente, né? Que a gente tem que falar desde o início, ali, desde que Barnabé sai para buscar Paulo, que Paulo e Barnabé vão na primeira viagem missionária, ali, é direcionado pelo Espírito, é debaixo de oração, é debaixo de jejum, é buscando na palavra de Deus. Quer ouvir Deus falar com você? Leia a palavra de Deus. Como é gostoso, né? A gente entender essas coisas, entender o que eles fizeram lá há tanto tempo e hoje para nós é uma palavra tão viva, né, Andresa? Mostrando para nós as coisas que acontecem no nosso dia a dia, da forma que nós devemos resolver os nossos problemas na igreja, nosso problema com os irmãos, né? O nosso problema com as dúvidas que temos, né? Claro que nós temos, pela graça de Deus, nós temos hoje a palavra de Deus impressa, né?
palavra de Deus impressa, não tem o diz que me diz, que não tem, eu acho aquilo. Não deveria existe. ter. Né? Bom, ao menos não deveria ter, né? Porque está escrito, não é verdade? E se você for buscar, você tem a resposta. E é assim que funciona. A nossa Bíblia é a palavra de Deus. E ponto final. Como diz a própria palavra, nenhuma vírgula pode ser modificada da palavra de Deus. E é isso que nós temos que prestar atenção, é isso que nós temos que lembrar. Toda vez que existe alguma dúvida, é porque foi alguma interpretação de alguém que não leu como deveria ler. Não é verdade, Andressa? Nós temos a resposta, a Bíblia tem a resposta. Nos traz a resposta. Né? Então, se há algo que você deve guardar no seu coração sobre esse capítulo 15 aqui, é essa reiteração de que nós somos salvos pela graça. Não há nada, não tem um mais, não tem um mais sim, não tem uma vírgula. É somente pela graça em Jesus na cruz do Calvário. E o quanto é importante nós sermos sim, zelosos com a palavra de Deus. E se alguém oferecer para você qualquer coisa que você tem que fazer para receber isso, fora disso, foge porque tem coisa errada. Não é verdade, Andressa? Exatamente. É claro que a partir do momento que você é alguém que recebeu a salvação do Senhor Jesus, a sua vida muda e aí as obras te acompanham. Acompanho mesmo, é verdade. Né? Muito bem. Eu quero orar por você. Vamos orar, Andressa? Senhor nosso Deus, Pai, nós queremos nos colocar diante da Tua presença, Pai querido. E agradecer pela compreensão que o Senhor tem nos dado da Tua palavra. Que o Senhor esteja levando a cada um de nós, Pai, aonde quer que estejam olhando, vendo esse vídeo, ouvindo esse vídeo, Pai, que o Senhor esteja presente ali naquele lugar, Pai. Que o Senhor mande o seu agente transformador naquele lugar, para que cada um possa entender os teus propósitos para cada um deles, Pai. E eu sei que o Senhor pode, Pai, por isso eu creio que o Senhor faz maravilhas. Nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque podemos estar aqui ouvindo e falando da tua palavra, Pai. Nós somos gratos. Nós pedimos a tua bênção no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, Andressa? Amém. Vem para a sala. Te esperamos aqui na semana que vem. Vem para a sala.